Olá pessoal, boa tarde. Vou fazer agora para vocês um novo vídeo, que é um vídeo de configuração e instalação dos arquivos de hora certa no Salamandra. Salamandra tem algumas funcionalidades, e uma funcionalidade bem prática dele é disparar o arquivo de hora certa, ok? Conforme desejado. Um Salamandra aberto, tá aqui o arquivo de hora certa. Se eu clico em cima do relógio, vocês veem que a hora certa não dispara, não tem problema nenhum, ok? O que eu vou fazer? Nós vamos configurar agora como que o Salamandra vai fazer a leitura e disparar a hora certa, ok? Para isso eu preciso ter no meu computador os arquivos de hora certa disponíveis. Eu tenho aqui, por exemplo, como é de conhecimento, ele utiliza o mesmo sistema do Zara Rádio. Então eu tenho aqui uma pasta Zara Rádio, e dentro dessa pasta Zara Rádio eu tenho duas pastas com arquivos de hora certa. Essa pasta Time, que são arquivos de hora certa na voz masculina. Deixa eu abrir aqui para vocês, que ele vai disparar. Meia-noite. Ok? Na voz masculina. E eu tenho também na voz feminina, entendeu? O arquivo de horas. 0 hora em ponto. Ok? Então assim, o que eu preciso ter? Eu preciso ter todos os meus arquivos de hora certa nesse formato, HRS para horas, ok? E MN de min em minutos. Vou disparar o áudio de minutos aqui para vocês verem. E 23 minutos. Ok? Esse é o arquivo de minutos. Quando joga esta pasta no Salamandra, ele vai fazer a fusão, no caso, de hora certa com os minutos, ok? Lembrando, eu preciso ter todos os arquivos de áudio dentro de uma pasta. Se eu vou utilizar hora certa na voz masculina, uma pasta para masculina. Se eu vou utilizar a hora certa na voz feminina, uma pasta apenas para a voz feminina, ok? Cada locutor que for gravar a hora certa, ele deve ter a sua pasta exclusiva. Não pode se misturar a hora feminina com a hora masculina. Por quê? Porque ele vai fazer a leitura apenas de um. Então, por exemplo, ele pode fazer a leitura da hora certa, da hora ele falar com a voz masculina e o minuto falar com a voz feminina. Vai ficar um tanto quanto estranho isso daí, ok? Sabemos que a gente precisa ter os arquivos de hora dentro de uma pasta, ok? Neste formato. Primeira parte já foi concluída. Com o Salamandra aberto, vou dizer para o Salamandra o arquivo, aonde que vai estar esses arquivos de hora, para o Salamandra disparar. Ferramentas, configurações, horário e clima. Pessoal, em configurações de horário e clima, existem algumas configurações que você pode fazer além da sua locução de hora. Você também pode colocar locução de temperatura, locução de umidade. Do mesmo jeito que você configura o horário, você pode configurar temperatura e umidade. A diferença é que temperatura e umidade, você pode tanto dar os dados do clima manualmente, você pode vir aqui e colocar qual é a temperatura no momento, certo? A temperatura no momento. A umidade no momento você coloca aqui, como você pode fazer de forma automática. Ele utiliza dados de arquivo HTML, ok? Para poder disparar automaticamente a locução de temperatura e umidade. Eu não vou fazer essa configuração de temperatura e umidade hoje, vou deixar para uma próxima oportunidade, um próximo vídeo. Beleza? Dando sequência para a configuração de locução de horário. Vou falar para o Salamandra aonde está a minha configuração de horário. Clico nos três pontinhos, ok? Três pontinhos. Vou lá em minha pasta Downloads, procuro a pasta Zara Rádio e acho a minha voz masculina. Eu sei que a locução, as vozes masculinas estão nessa pasta Time. Dou um clique apenas e seleciono a pasta, ok? Tá aqui a locução de hora, está no meu Drive C. Think Center, pasta Downloads, minha pasta Zara Rádio, minha pasta Time. Este caminho aqui, pessoal, não importa onde esteja, pode estar em qualquer lugar. Pode estar na minha área de trabalho. Essa minha pasta Time, ela pode estar na minha área de trabalho, na minha pasta músicas, nos meus documentos, não importa onde ela esteja essa pasta. Eu só vou falar pro Salamandra aonde ela está.
No meu caso, ela está dentro, por coincidência, está dentro da minha pasta Zara Rádio, ok? Confirmei, já está configurado a minha hora certa. Como eu vou saber se está disparando ou não? É simples, é só clicar em cima do relógio, ele vai falar a hora certa. 20 horas e 21 minutos. Ok? Deu para entender até aí? Tranquilão? Cliquei em cima da hora. 20 horas e 21 minutos. Oh, legal, fica legal assim, né? Disparando. Mas, poxa, toda vez eu vou ter que disparar aqui. Calma que a gente chega lá que eu vou mostrar para vocês uma outra forma. Pessoal, deu para entender aonde que estão os arquivos de hora certa, ok? Vamos dizer que agora eu quero utilizar as vozes femininas. Onde estão minhas vozes femininas? Está aqui na minha pasta Zara Rádio. Hora voz feminina. O que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa. Vou falar para o Salamandra, ferramentas, configurações, aonde está essa minha pasta com as vozes femininas. Clica aqui em locução de horário, clica nos 3 pontinhos e vou atrás daquela minha pasta. Eu sei que ela está em downloads, sei que ela está em Zara Rádio e sei que está aqui, ó, hora voz feminina. Dou apenas um clique apenas e selecionei a pasta. Ok. Selecionada a pasta, porque eu sei que nesta pasta está todos os áudios de hora certa na voz feminina. Confirmei e clico aqui só para ter certeza que está configurado. 8 horas e 22 minutos. Vocês perceberam que a locutora ela gravou o formato diferente da voz masculina, né? O locutor, na voz masculina, ele fala 20 horas. Na voz feminina, ela fala 8 horas. Mas isso aí é gosto de cada um. 8 horas e 22 minutos. Ok? Essa aí é a configuração, pessoal, de hora certa no Salamandra. Beleza? Agora, pessoal, vamos lá que eu tenho vamos dizer assim, um bônus track. O que seria esse bônus track? Seria o que? Eu vou falar para vocês do Time Jingle. O que seria o Time Jingle? Time Jingle por exemplo, você quer disparar, por exemplo, uma vinheta, um efeito sonoro antes da hora certa, um patrocínio, alguma coisa assim, entendeu? Então o que seria? Por exemplo, eu tenho aqui downloads, eu tenho aqui vinhetas, deixa eu abrir aqui, deixa eu só localizar onde está. É tanta coisa aqui que eu preciso... Aqui, achei. Eu tenho essa vinheta, por exemplo. Eu quero disparar essa vinheta antes da hora certa. Vamos ouvir ela para te mostrar como que funciona. Rádio Cidade 10. Informa a hora certa. Vocês viram que é uma vinheta falando o nome da rádio e logo em seguida um efeito sonoro. Rádio Cidade 10. Informa a hora certa. Ok? Então esse é o Time Jingle. Como que funciona esse Time Jingle? Eu quero disparar essa vinheta sempre quando for tocar a hora certa. Poxa, toda vez que eu for disparar essa vinheta, eu tenho que vir aqui, procura a vinheta, coloco ela aqui e depois coloco o arquivo de hora certa. Não precisa fazer isso. Ok? Você vai configurar o Time Jingle. Esse Time Jingle funciona para qualquer arquivo de áudio que você queira soltar antes da sua hora certa. Como que eu vou configurar isso? Esse meu arquivo de horas, eu vou fazer o seguinte, eu vou renomear ele, ok? Vamos renomear o arquivo e vou dar o nome para ele de Time Underline Jingle. Por quê? O Salamandra ele vai saber que todo o arquivo Time Jingle deve ser disparado antes da hora certa. Essa vinheta, esse efeito sonoro, esse patrocínio, não importa. Você pode gravar uma vinheta falando Supermercado Nova Mauá, informa a hora certa. Esse Time Jingle, se salvando ele, renomeando ele como Time Jingle, ele vai sempre tocar antes da hora certa. Beleza, renomeei o arquivo. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar esse Time Jingle e vou jogar dentro da minha pasta, daquela pasta de das horas, ok? Como eu sei, por exemplo, que eu estou utilizando a hora certa feminina, eu vou jogar esse efeito Time Jingle dentro da minha pasta feminina. Tá aqui, ó, as horas e os minutos da pasta feminina, tá aqui, ó, e o Time Jingle dentro, ok? Como que vai ficar este efeito, essa mixagem no Salamandra?
como que vai ficar? Simples. Como eu já configurei aqui as configurações, horário e clima, locução de hora, está usando a hora na voz feminina, como que vai ficar com o Time Jingle lá dentro da pasta? Vocês viram que eu não configurei nada no Time Jingle, eu só joguei o arquivo de áudio lá dentro da pasta e dei o nome de Time Jingle. Ele vai ficar como? Vai ficar assim. Rádio Cidade 10, informa a hora certa. 8 horas e 26 minutos. Vocês viram que eu não coloquei a vinheta em nenhum lugar? Eu só cliquei em cima do reloginho. Rádio Cidade 10, informa a hora certa. Por quê? 8 horas e 26 minutos. Ok? Por quê? Porque ele já identifica que como tem um arquivo Time Jingle dentro da pasta, ele tem que soltar esta vinheta antes da hora certa. Ok? Ah, Samuel, eu quero mudar para voz masculina e eu quero continuar utilizando o Time Jingle. Não tem problema. Então o que nós vamos fazer? Dá um pouquinho de trabalho, mas vamos lá. Usar a rádio. Eu sei que o meu Time Jingle está aqui na minha pasta de voz feminina. Vou tirar daqui de dentro. Vou tirar daqui de dentro. Ok? E vou colocar aqui dentro da pasta de voz masculina. Tá aqui, o Time Jingle está aqui. Volto lá no Salamandra e configuro para utilizar agora a voz masculina. Ok? Vamos lá. Downloads. Usar a rádio. Time, que eu sei que é a voz, que é a pasta de voz masculina. Selecionei a pasta, confirmei. Como que vai ficar? A vinheta com efeito sonoro antes da hora certa vai ficar assim. Rádio Cidade 10, informa a hora certa. 20 horas e 27 minutos. Ok, pessoal? Deu para entender? Tudo tranquilão? Tudo certinho? Como que eu vou jogar essa hora certa na minha playlist? Vamos dizer aqui que eu tenho uma playlist. Deixa eu abrir uma playlist aqui. Acho que eu não tenho. Deixa eu abrir aqui. Só colocar aqui se eu tenho alguma coisa aqui nas pastas músicas. Deixa eu jogar selecionando a pasta. Vamos lá. Deixa eu jogar uma pasta aqui. Como arquivo aleatório. Tá aqui. Deixa eu jogar umas vinhetas. E vou jogar aqui uma outra. Opa, desculpa. Deixa eu colocar um arquivo de hora certa. Como eu adiciono o arquivo de hora certa aqui na playlist? É só clicar em Ctrl H. Eu deixo o azulzinho onde eu quero, eu deixo azul. Quando eu clicar em Ctrl H, ela vai para baixo. Olha lá, ó. Locução de hora certa. Posso colocar para cima, posso colocar para baixo, não tem problema. E como que vai ficar na minha programação? Vai ficar desse Acesse jeito. o nosso site www.radiocidade10.net.br. Conectando você com o melhor da música. Opa, desculpa, peraí que eu não coloquei em repetir. Devia ter colocado em repetir aqui. Ok, beleza. Tá tocando a música aqui. Deixa eu só abaixar o volume da música um pouquinho. Só abaixar um pouquinho, que é o volume da música, para vocês perceberem como que vai ficar. Vocês estão vendo que tá tocando a minha música da minha pasta, ok? Tocando a música da minha pasta de Paulo e Paulinho. Depois da minha música vai entrar a hora certa automaticamente, entendeu? Deixa eu puxar aqui para o final e vocês vão ver como que vai ficar. Ok? Rádio Cidade 10, informa a hora certa. 20 horas e 29 minutos. Acesse o nosso site www.radiocidade10.net.br. Conectando você. Olá, rapazes. Aqui é a Pessoal, Estão preparados para Pessoal, não leve em consideração a mixagem, porque o ajuste de mixagem não foi feito, tá ok? Então, basicamente é isso aí. Você pode colocar a sua locução de hora certa, entendeu? Na sua playlist, no caso. É só você clicar, Ctrl H, ela vai entrar. Tá aqui, ó, apareceu aqui, a locução de hora certa, ó. Ctrl H, vou enchendo de hora certa. Não é isso que eu quero, mas tudo bem. Beleza? Acho que deu para entender um pouquinho como que faz a configuração de hora certa, o arquivo Time Jingle,
ok? Aqui eu vou Time Jingle para vocês utilizarem no Salamandra. O Time Jingle, pessoal, vocês podem configurar do jeito que vocês quiserem, tá ok? Eu tenho aqui, por exemplo, eu utilizo de uma forma que eu personalizei o Time Jingle de acordo com o meu gosto. Eu criei umas vinhetas de acordo com o meu gosto. Por exemplo, são 20 horas e 31 minutos. Então, quando eu disparar a hora certa, ele vai falar uma vinheta antes, um efeito, e sim vai falar a hora. Que no meu caso, a minha personalização ficou desse jeito. Boa noite! Rádio Cidade 10 informa a hora certa. 20 horas e 31 minutos. Ok? Então ficou do meu jeito, eu personalizei desse jeito. Como é 20 horas, ele vai falar boa noite. Passou da meia-noite, ele vai falar bom dia. Passou do meio-dia, ele vai falar boa tarde. Isso aí é de acordo com cada um. Cada um pode configurar e personalizar o Time Jingle do jeito que quiser. Boa noite! Rádio Cidade 10 informa a hora certa. 20 horas e 31 minutos. Ok? Acho que deu para entender. Falou 31 minutos, não sei porque falou 31 minutos, mas tudo bem. Mas vamos lá, deu para entender? Tranquilão? É isso aí, pessoal. Tenham todos uma ótima noite.